Olá, pessoas queridas, como vão? Boa noite a todos vocês. Hoje vamos ter uma live especial com Thalita Dias e a gente vai falar sobre organização. Eu acho que é um tema que todos nós TDAH, vamos querer assistir, não é? Olá! Deu certo agora. Tudo bom? Tudo jóia? Como vai? Beleza, Thalita? Gente, eu quero apresentar a vocês a Thalita Dias, que ela tem um canal chamado Organização em Dias, aqui no Instagram. Ela já esteve presente lá no programa Meu TDAH, onde ela ensinou as mães com filhos TDAH e também as mães TDAH como elas podem fazer para tornar o seu dia mais organizado. Uma vez que, para mim, realmente é uma dificuldade, Thalita, de verdade. Aqui em casa, eu costumo ser o bagunceiro, né? E aí a Carol, minha esposa, ela puxa minha orelha bastante nisso, eu me policio, mas é aquela coisa. Ela vem e me cobra assim, Yuri, eu já falei pra você arrumar aquela parte ali e tal, a cozinha, alguma coisa, a sala ali, que a sala tem um cantinho da mesa da sala que eu costumo deixar umas tralhas ali, e vão amontoando, é impressionante. Tá tudo limpo. No domingo tá tudo limpo. Aí quando é terça-feira já tem um monte de tralha ali e magicamente elas aparecem. E aí eu falo assim, não, amor, mas eu já ia arrumar, que você não deu tempo de eu ir arrumar, entendeu? E eu acabo procrastinando e enrolando e a coisa não anda, né? Entendo. Mas isso aí, então, ela é personal organizer, quero que ela se apresente aí para a audiência, tá? Seja muito bem-vinda, Thalita. Obrigada. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou uma personal organizer, gente. Para quem não me conhece, eu trabalho com organização tem uns 2 anos somente, né? Mas tenho um amor muito grande pela organização desde pequena. E o Yuri me convidou para a gente estar falando um pouco dessa organização prática. Eu acho que não só para quem é TDAH, mas no geral, porque a organização ela é benéfica para todos. E ela é possível sim para todo mundo, né? Só que, como diz, algumas pessoas têm mais facilidades do que outras, né? Uma questão mais de tempo. Mas é para todo mundo. E é uma mudança, sim, significativa em todas as áreas da sua vida. Então, gente, eu trabalho como PO, sou formada em contabilidade, mas tomo um amor muito grande pela organização e resolvi também passar esse amor para os outros e ver como que é diferente uma vida muito mais organizada e prática, né? Isso. E hoje a gente vai falar algumas dicas bem rápidas, realmente, para que a gente consiga ter essa disciplina, igual você falou que muitas vezes vocês não têm, e a gente consiga trabalhar bem melhor. Só um minutinho, meu nenenzinho acordou aqui. Vai lá, papai. Quer dar um oi pra gente ou não? Não, ali, a cara dele. Vem cá. Eu sabia que ele ia acordar nesse momento. Ainda. Oi! Quantos anos? Tem 2 anos. 2 aninhos. 2 anos. Rapazão, tá grande pra 2 anos. Nossa, bagunceiro. Legal, Aí, Thalita. então hoje vamos falar um pouquinho sobre essas práticas, né? No dia a dia. E é um foco mais casa. Eu trabalho muito com a parte mesmo dentro de casa, né? Então esse é o seu trabalho, então, assim. Você como personal organizer, eu acredito que tenha várias áreas e funções diferentes que um personal organizer pode ter, inclusive até na área empresarial, digamos assim. Se bem que com essa questão da pandemia está tudo muito concentrado em casa, né? E eu sei também que você, além de ter ajudado em lives as mães do programa Meu TDAH, você já esteve também com algumas mães ajudando mães de adolescentes com TDAH. Sim. Ou seja, você já está um pouco em contato com esse mundo, né? Mas vamos lá, pode continuar. Sim, eu tive uma prática mesmo, é uma consultoria, né, que eu tive com uma criança TDAH. Na verdade, é uma adolescente, não, nem é criança mais. E tive um acompanhamento muito direto com ela, organizamos todo o quarto dela e teve um processo um trabalho entre eu e ela. Eu não cheguei e fiz o meu trabalho e entreguei simplesmente o quarto dela organizado, né? Eu trabalhei junto com ela para que ela veja todo o processo de mudança, ela tenha todo o interesse em estar participando e ver os benefícios no geral, né? Com certeza, aí. Tá querendo falar com a gente. Amor, não atrapalha a mamãe, não. Vai lá no papai.
Ai, ai, Chama o ai. papai lá. Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa. Coisas que acontecem. Não, tá tranquilo. Tá participando aqui com a gente. Ó, uma coisa também que eu percebo é o seguinte. Como é que você acha, antes de você falar o que você trouxe para falar, mas eu tenho uma curiosidade que está coçando aqui. Sim. Muitos TDAHs têm essa questão que eu tenho do tipo assim, é tipo assim, a gente entra no ambiente, coloca as coisas mais ou menos no nosso lugar e vai para outro ambiente. Aí lá a gente coloca mais ou menos a coisa no nosso lugar e volta. É tipo assim, a gente vai bagunçando de cômodo em cômodo. E aí fica aquele negócio dentro da gente assim, pô, depois eu arrumo, depois eu faço. Teria uma dica, antes de repente sair um pouquinho, teria uma dica para a gente tentar evitar isso, ou diminuir isso ao máximo, desse negócio de, depois eu faço e tudo. O negócio é fazer logo, alguma dica assim? A dica é igual você já falou, é tentar ao máximo fazer logo, né? Se você Uhum. tira do lugar, faça o possível para que retorne para aquele lugar dele o mais rápido possível. Utilizou algum material na cozinha, lava, coloca no lugar. Porque quanto mais você acumulando, mais você vai procrastinando e vai evitando de pegar. Porque aquele acúmulo gigante, nosso cérebro, ele não fica preguiçoso de ver muita coisa para Nossa. arrumar. Tanto que para quem Tira está nossa energia, né? Um ambiente bagunçado. sim. Para quem está começando essa mudança de hábito, de querer ser mais organizado, eu não recomendo chegar, por exemplo, abrir um guarda-roupa todo de uma vez e jogar para fora querendo fazer o processo igual a gente faz. Isso, A isso, faxina. nossa, não dá certo. Você tem que começar aos poucos. São pequenas metas. Tenta determinar algum tipo de horário que onde você esteja um pouco mais ativo, né? Isso até para a gente e para o TDAH também. Porque a gente sabe que o TDAH tem alguns momentos do dia que você consegue ser um pouco mais ativo, né? Não sei, Sim. às vezes pode ser à E nesse noite, outro. momento, e nesse momento você pode, de repente, assim, eu faço as coisas em blocos, tá? Inclusive, eu tô falando essas coisas aqui, eu tô me denunciando aqui, mas tem muita gente concordando aqui, ó, minha filha é Com assim, eu sou certeza. assim. As pessoas, olha aqui, a Josias, né, colocou assim, minha árvore de Natal está na sala até hoje, entendeu? Tem gente que Ai, passa, meu Deus. que nem guarda mais, a árvore já fica ali, porque no Deixa próximo lá. Natal ela tá ali, né? Mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, eu faço as coisas em blocos, sabe, Thalita? Uhum. Então, por exemplo, o que fazer em bloco? Eu estou muito focado fazendo uma tarefa no meu home office, ou produzindo algum texto, alguma coisa, algum vídeo, mas eu sei que vai ter aquele horário, tipo assim, 18 horas, que eu sei que eu vou esticar um pouco as pernas e vou chegar ali na sala e vou arrumar minha baguncinha, entendeu? Mas nem sempre isso funciona, porque imprevistos acontecem. Então, às vezes eu tenho que sair para outro lugar, ou então eu tenho que ir para um mercado, alguma coisa assim, a baguncinha fica lá 2, 3 dias e nada de eu Fica. arrumar. E aí vem a bronca aqui na minha orelha, né? Carol cai matando aqui. Mas vamos lá, Thalita, as dicas que você queria trazer para a gente aí. Antes de começar, você falou da Carol, já vou começar logo com ela. É importantíssimo, no caso do TDAH, você ter um apoio, assim, ou um marido, uma mulher, pai, mãe, filho, o que for, alguém que esteja do lado para te ajudar, né? Até vou separar hoje, por exemplo, meu filho, vamos supor assim, é TDAH e aí vai arrumar uma gaveta dele de escola. Então, o que eu faço? Eu, como mãe, vou acompanhar o meu filho na organização, onde ele vai estar participando, né? Vou levar as técnicas para ele, mostrar, desapegar, que é importantíssimo também. E todo esse processo, eu acho que tem que ter esse ambiente com alguém próximo, onde vai te dar uma força maior, onde você vai conseguir ter mais disciplina e foco com essa pessoa do lado. Eu acho que é importantíssimo ter mesmo. Principalmente para quem não tem essa disciplina, quem não consegue ter muito foco. Tem que ter essa pessoa para dar um up. Uma música, um podcast que você gosta muito, coloca para o ambiente ficar mais prazeroso, sabe? Você tem que ter alguma coisa assim para tentar dar uma motivada maior. Porque ser organizado costuma ser chato no começo. Né? Olha, Porque a e aí, vida é bagunçado de natureza, a vida é corrida hoje em dia, é muito mais complicado. Mas depois que você transforma para esse hábito de organização, a gente vê uma diferença vasta na vida. Então, uma eu acho que a melhora, primeira né? dica é ter essa pessoa do lado. É essencial ter uma força.
uma força. E aí, gente, colocando bem, frisando bastante o que ela disse, é uma ajuda, tá? Nós estamos lidando com pessoas TDAH. Então aqui nós temos TDAH homens, TDAH mulheres, então independente de gênero, marido, mulher, esposa, namorada, a questão é procurar ajudar o outro, procurar lembrar o outro. Isso aí você já torna o ambiente melhor. E uma dica que ela falou a respeito da música, é uma coisa que eu até costumo fazer. Quando eu vou lavar a louça, né, atualmente é isso, eu coloco uma música e essa música me realmente, tipo assim, eu falei, cara, eu não vou pensar em mais nada. Porque se eu ficar pensando, eu quero lavar um pouquinho, paro, faço outra coisa, é aquela bagunça. Então, para eu mergulhar nessa tarefa da arrumação ou lavar uma louça, que não deixa de ser uma arrumação, né, que a cozinha deve estar bagunça, aí você vai lavar a louça e melhora o ambiente. Eu tenho que fazer com uma música também. Então, às vezes, gente, é uma dica aí que eu estou dando mais TDAH, né? Menos Thalita, mais TDAH, a questão de essa música mesmo, no momento que você for se dedicar a arrumar o seu ambiente, botar uma musiquinha que vai melhorar bastante essa tarefa aí. Muito, muito. Não só para o TDAH, eu falo, a gente, quando a gente vai, por exemplo, uma dona de casa vai arrumar a casa, você não vê que a grande maioria coloca uma música. E geralmente a gente sabe que a música, ela transmite essa questão de mudança de comportamento na gente. Então tem que ser uma música mais alegre, né? Não adianta você também escutar aquela música fúnebre, né? Uma depressão. Então tem que ser algo mais que vai mudar os seus batimentos, que vai te dar muito mais prazer, né? Eu acho que também é essencial, é uma dica excelente para isso. E a gente pode sim focar nisso tudo. Mas para o dia a dia, a gente nem sempre vai focar só, hoje eu vou tirar o dia para organizar, né? A gente pode, para começar a trabalhar a organização, a gente pode sim separar dias, horários, igual eu falei, onde você está com mais ânimo, para você pegar uma gaveta, para você pegar uma parte de um armário, ou aquela poltrona lotada de roupa que você vai jogando, aquele cabide atrás da porta. Não tem problema. Cadeira, né? Aqui, assim. Antes da live eu tirei a camisa aqui, tá, gente? Para não passar vergonha. As cadeiras, poltronas na sala, no quarto, são as que mais tem zona. Eu acho que é onde todo mundo tem sempre aquele cantinho que a roupa do dia você joga ali, a toalha, o pijama e vai ficando, né? Então a gente tem que trabalhar sempre para evitar de jogar ali. Então o que a gente falou sobre tirou, volta para o lugar, né? E aí, para ter esse lugar, a gente como PO fala, o objeto tem que ter a sua casinha, a sua casa própria. Então, a gente tem que determinar um lugar e aquele lugar não pode ser mudado, né? A gente tem um hábito muito grande de hoje, um objeto tá num lugar, você muda para outro. Então, a gente tem que manter uma casa fixa para aquilo ali. É uma regra que a gente aplica em tudo. E aí, as dicas bem práticas para o dia a dia que eu trouxe para a gente conseguir evitar a procrastinação, evitar o esquecimento, a perda de tempo, por exemplo, na hora de trabalhar. A gente sabe que a questão de, às vezes, vocês não têm aquela questão muito de noção do tempo, né? Você sabe que tem um horário, eu tenho que começar a trabalhar às 8, mas a gente não calcula muito todo o processo. Então, a gente tem que pensar num tempo um pouco mais vasto, maior. Se você tem uma tarefa que você acha que você vai cumprir com 1 hora, coloque 2 horas para aquela tarefa. Que aí você tem um tempo maior para você, né? E tudo anotado, que a gente sabe. Como diz, eu não vim trazendo essas dicas de anota, agenda. Por quê? Isso a gente já sabe. Na teoria a gente sabe que qualquer pessoa precisa de um planejamento, uma agenda, um planner, o que for, né? Mas o que? A gente anotando, a gente evita de esquecer. Mas aí, ao anotar, coloque tempo para cada atividade do dia e aumente esse tempo. Porque o TDAH, ele tem essa questão do tempo, sim. Então, você colocando um tempo maior, você consegue fazer toda aquela atividade e, às vezes, ainda consegue um tempo para dar uma relaxada. Porque a gente tem imprevistos, a gente tem que calcular imprevistos no dia. E evitar o máximo de colocar metas demais, porque aí procrastina cada vez mais. Olha só que legal que você está falando.
muito TDAH tem isso. É a nossa suposta perfeição, é quase um toque. A Sim, gente acaba se cobrando muito ao longo da vida, se sabe, Thalita? cobra. Nós com Eu TDAH, entendo é que porque sofre. poxa, a gente falha tanto, a gente esquece tanto, Uhum. desorganiza tanto que a gente fala assim, não, amanhã eu vou organizar o mundo, vou E deixar aí a casa um frustra brinco. depois, né? Frustra porque você não dá conta. Então, o que a Thalita falou, gente, é o seguinte: você tem que entender, respeitar o teu limite e dizer assim, beleza, já que eu tenho essa dificuldade com organização, primeira coisa que a gente falou no começo aqui, Sim, tirou do lugar, já coloca logo o quanto antes, para não acumular. perfeito. E se Sim, acumulou, não conseguiu superar, na hora que você for arrumar, deixar o ambiente mais tranquilo, tipo botar uma música, né, que é interessante, e fazer o quê? Você exato. procurar fazer, liberar um tempo maior do que você acredita, né? Porque você acha, não, em uma hora eu consigo fazer isso aqui. Aí você quer fazer tudo voando, vai ficar cansado, vai se atrapalhar. Então você dá um tempo maior para que você consiga executar esse processo, não é? Isso, exatamente. Esse tempo maior é justamente para você conseguir evitar essa frustração de, eu coloquei a tal meta, eu não consegui cumprir dentro do meu horário. E aí a gente coloca muitas metas durante o dia e não dá conta, né? Eu falo o seguinte, a gente tenta colocar umas 3 mais importantes no dia, é essencial. E não esquecer desses pequenos horários. Por exemplo, igual você falou da vasilha. Se você hoje tem que lavar a vasilha do almoço, inclua esse tempo da vasilha do almoço no seu dia, né? Porque aí você não incluindo, você larga a vasilha lá na pia, porque não teve tempo, teve que sair na correria para trabalhar, para fazer alguma coisa, algum compromisso. Então a gente tem que incluir esses pequenos detalhes do dia a dia também. 3 metas, 3 metas grandes e o restante com as coisas pequenas todas inclusas. Tem que ser calculado. Horário de um banho, horário de arrumação de cama, a gente tem que sempre colocar esse horário incluso, né, dentro das tarefas do dia, porque fazem parte, né? São pequenas Uhum. coisas e esses hábitos pequenos que vão te levar aos grandes, né? Exatamente. O Hábito, treino, né? A repetição, né? O sim, hábito, né? a repetição. Igual o arrumar a cama. A gente sabe que grande maioria tem aquela preguiça, fala, mas eu vou dormir lá de novo. Só que o arrumar a cama já dá um aspecto de prazer e de limpeza, organização no ambiente do quarto. Por mais que você esteja com aquela poltrona lotada de roupa no quarto, sua cama arrumada, ela já dá aquela sensação de organização muito maior. Então, o hábito do arrumar a cama é uma coisa simples, mas que faz grande diferença no dia a dia. Então, é uma coisa que com 5 minutos você faz, né? E a gente Entendi. sabe que o difícil é conseguir fazer a repetição. Às vezes você esquece, você, como que fala, muda, se atenta a outra coisa, né? E aí fica aquilo ali de Muda lado. o foco, muda até Foco, a questão do imprevisto, muda o exato. foco, muda a prioridade, né? Ah, eu não vou fazer isso agora, mas eu faço, porque agora tem outra coisa que apareceu. E aí Sim. isso aí vai ficando, você vai deixando para depois, né? E Thalita, me diga uma coisa. Por exemplo, você falou aí também que faz parte do seu trabalho, tá, gente? Depois aqui, quando acabar, eu vou colocar aqui o arroba dela para vocês seguirem ela, que ela tem um trabalho excelente no Instagram dela, ela dá várias dicas, inclusive ela trabalha com mentoria. Você pode chamar ela lá no inbox depois, ela vai conversar com você direitinho. Mas voltando a essa questão aí da mentoria do que você já faz. Por exemplo, uma mãe hoje que está com seu filho, inclusive a gente vê aqui qual é o nome do Instagram? É Organização em Dias, da Thalita Dias. Depois eu vou colocar aqui para vocês, tá? Gente, quem tiver aí, quem seguir a Thalita, coloca o arroba dela aqui no chat para as pessoas poderem já ter uma ideia, tá bom? Mas voltando aqui, Thalita, uma mãe que tem, inclusive aqui, por exemplo, a Leca Rabelo, meu filho, 9 anos, também foi diagnosticado. Provavelmente ela está aqui, ela deve ter essa dificuldade também com o filho de organização. A Cleice falou, estou extremamente triste, frustrada por não saber lidar e ter paciência com meu filho de 11 anos. Então, provavelmente, mães e pais, mas aqui tem mães falando, né? Mães que estejam com seus filhos com dificuldade de se organizar, e vamos supor que você queira, que a mãe queira tirar um dia para tentar explicar, tentar colocar um pouquinho de ordem no quarto da criança, vamos supor. O que você acha que é o principal? O que ela deve focar em tentar organizar para mudar um pouco essa realidade? Com crianças, a gente sabe que o processo é até mais complicado do que com o adulto,
que mesmo a gente às vezes perdendo foco, a gente sabe no nosso subconsciente que a gente tem aquela obrigação que a gente é adulto e que ninguém vai fazer por nós, né? E aí com crianças, eu sugiro não deixar igual pegar esse dia todo, né? Pegar separado também, porque a criança, ela vai querer, ai, tá cansada, ela vai começar a chorar, ela vai querer ver um desenho, qualquer coisa, ir brincar. Então, eu não aconselho pegar um tempo muito grande. Mas para umas crianças mais novas, eu acho que a gente tem que começar com os brinquedos, né? Tem que ser um pouco mais lúdico com os brinquedos. E depois, para os maiorzinhos, a gente vai levando para uma organização de uma gaveta numa cômoda, ensinando essa questão de todo dia de manhã arrumar a cama. Mas voltando assim essa parte com os pequenos, o brinquedo é a primeira coisa. Ser lúdico. Vou dar um exemplo aqui em casa, por exemplo. O Thiago tem 2 anos e meio só. Mas aí quando a gente chega à noite, assim, eu vou guardar os brinquedos dele, eu faço o seguinte. Tá vendo esse tipo de balde, um cesto, alguma coisa do tipo? O que que a gente faz? Isso aqui é onde eu jogo tudo que tiver espalhado no meio da casa, aqui dentro. Só que eu peço ajuda a ele. E aí, começando por esses brinquedos, eu falo assim, vamos fazer o fulaninho ali, o bonequinho tal, ele vai dormir, amanhã a gente vai acordar ele para você brincar de novo. Né? A gente faz o brinquedo dormir à noite. Tem que ser uma coisa mais lúdica assim. Não adianta, vamos guardar isso aqui. A criança não vai querer. Vai correr. E o Thiago já entende tanto que ele olha pro chão quando ele fala, mamãe, bagunça, um monte de bagunça. E ele já entende bastante isso. Lógico que ele não tem a noção de juntar, de guardar sozinho. Mas a gente fala, vamos guardar, vamos colocar para Mimi. E ele vai e coloca para Mimi os bichinhos dele. Então tem que ser uma pegada mais lúdica, né? Para identificação do lado de fora, eu falo muito e eu vou, como diz, já tô puxando para o outro lado, mas é uma coisa liga a outra. Vamos lá. A identificação dos brinquedos não pode ser igual a gente, assim, com nomes. Coloque foto. Se aquela caixa é para pelúcia, coloca um desenho de um urso, sabe? Identifica com um adesivo de um ursinho, um de carrinho. Porque a questão do desenho para a criança é muito mais fácil de perceber. Até passando agora para as crianças maiores, a gaveta de roupa. Identifique do lado de fora da cômoda com um adesivo do que é. Ou calça, ou camisa, ou cuequinha. Deixa o desenho do lado de fora que ele vai saber que aquela gaveta é daquilo ali. Pelo desenho ele vai identificar, ele vai começar a ter esse hábito desde novo de voltar para o lugar, aquela peça, para aquele determinado lugar. Então, assim, resumindo, essa dica que eu dou é isso. Não pegar um dia longo, extenso, um horário mais curto. Comece por um brinquedo, vamos guardar todos os brinquedinhos aqui, ensinar. Começar dessa forma com uma gaveta e identificar com etiquetas de desenhos, ao invés de nomes. Que legal, então travou um pouquinho, congelou. Travou também. Tô te ouvindo. Não tô vendo, mas tô ouvindo. Deu uma... eu também. Melhorou. Tava só rodando aqui. Thalita, olha só que legal. Então, assim, para as crianças menores, usar o lúdico sempre, né? A palavra vamos guardar brinquedo, organizar, é uma coisa meio aversiva. Ainda mais para crianças que tendem a ser um pouco mais desorganizadas. São as crianças com TDAH, porque elas pegam, elas mexem, elas se interessam e desinteressam muito rápido. Então, aquela criança que na mesma noite ou na mesma tarde, digamos assim, ela tira 10 brinquedos de 10 gavetas, mas rapidamente deixa eles de lado e não guarda. Aí fica aquela bagunça formada. Então, olha que legal isso, gente. É utilizar o lúdico, é pegar a bacia da organização, uma bacia aí, que se essas bacias você compra qualquer loja, feira, supermercado, isso, pronto, um supermercado certo. E aí você brinca com isso, de organizar, do tipo fazer dormir, colocar, então, por exemplo, o boneco, ele tem a casinha dele, o apartamento dele que fica dentro da gaveta, vamos supor. Então todos os bonequinhos vão para a gavetinha, que é como se fosse a casa, o apartamento ali onde o boneco mora. E aí vocês usam a imaginação para você tentar manter o seu quarto organizado, né? Isso. E com relação, assim, tem alguns adultos aqui também, TDAH, que tem muito dessa dificuldade em estar se organizando, né?
em estar conseguindo dar o primeiro passo ou o próximo passo. Além das dicas que você já deu, né? Você teria alguma dica especial para os TDAH adulto, para a gente falar um pouco mais do adulto aqui, para como tentar se manter organizado, ou alguma dica assim que matadora que o TDAH adulto pode tentar colocar em prática essa semana, ainda hoje, para melhorar um pouco essa nossa desorganização? Então, para o adulto, tem várias. Para o adulto, a gente vê a questão de esquecimento, é muito grande também, né? Eu esqueci minha chave, eu esqueci a minha carteira, eu esqueci qualquer outro objeto que você sempre precisa para sair para o trabalho ou para algum compromisso. Eu falo muito e estudei sobre a questão da rampa de mudança, de localização. E que a gente fala assim, mas é simplesmente um cesto que você vai colocar em um ambiente estratégico onde você está sempre vendo e passando. E esse cesto, essa caixa, pode ser uma caixinha que você ganhou de presente, alguma coisa assim. Tudo que você precisa para o dia a dia, coloque dentro desse cesto. A chave do carro, da casa, sua carteira, a mulher que tem uma bolsinha ali com alguma outra coisa. Tem esse cesto. Mulher que troca muito de bolsa, gente. E aí a gente esqueceu na outra bolsa um objeto. Sempre fica, né? Meu Deus, esqueci na outra bolsa minha carteira de motorista. Então, chegou em casa, coloque dentro dessa caixa. Essa caixa eu acho essencial para evitar essa questão do esquecimento. Então, quando você for sair, tudo que tiver ali dentro, você pega. Entendeu? Se você quiser levar a caixa para dentro do carro, você leva e depois você volta com a caixa para dentro de casa. Fica mais prático do que você pegar uma chave pendurada na parede ali, a sua carteira na cabeceira da sua cama. Você vai esquecer menos na hora de sair para trabalhar, algum compromisso. Gente, minha cabeça está borbulhando aqui. Então, nós estamos falando de uma olha só, nós estamos falando de uma desorganização modular. O que seria isso, Yuri? Você vai pegar uma caixa, que é um módulo, e tudo aquilo que você costuma esquecer, uma chave, sei lá, um brinco, um batom na mulher, sei lá, qualquer coisa que você costuma esquecer geralmente, você coloca desorganizadamente dentro de uma caixa. E essa caixa fica de fácil acesso. Então, de repente, até nessa loucura assim, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Eu sei que tudo que é fundamental, importante, está aqui dentro dessa caixa. Então, de repente, eu carrego essa caixa para o carro e lá dentro eu decido o que eu vou procurar ou não. É mais ou menos isso, então? Isso, é praticamente isso. Eu mesmo tenho uma caixa dessa. Eu tenho uma caixinha dessa, onde eu ponho minha bolsinha com meus remedinhos do dia a dia, um óculos, a minha carteira, e aí um bloco de anotação, porque a gente sabe que o TDAH precisa de ter esse bloco de anotação para não tirar da cabeça. Eu preciso de tirar da minha cabeça, porque eu sou uma pessoa... Tá travando de novo. Mas estou te ouvindo, vai estabilizar. Deu uma travadinha, mas eu estou só te ouvindo. Tá bom. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho muito dessas questões de acumular muita coisa na cabeça, então eu sempre tenho que transferir para o papel para evitar... Nós te entendemos com relação à ansiedade. Eu sou quase TDAH, eu não sou sem ser diagnosticada, porque aí eu não sei. Mas essa caixa, ela é imprescindível. Você não vai esquecer as coisas, gente. E você ainda pode identificar ela. Você fala com o pessoal da sua casa, com a família. Gente, não mexam nessa caixa. Não tirem nada daqui de dentro. Então, é uma que eu falo sempre que é ótima. Outra é selecionar a sua roupa na noite anterior. Eu vou trabalhar, você já deixa tudo pronto para evitar a questão do tempo, dos atrasos, né? Então, assim, eu já falei um pouco sobre esquecimento, o atraso e a procrastinação. A gente também tem que tentar ao máximo evitar com essa questão das anotações e as metas que eu já falei. Então, assim, que a gente evita a procrastinação com aquelas metas que eu falei que somente 3 importantes no dia. Então, assim, que eu trouxe muito para a gente ver isso, evitar a procrastinação, o esquecimento e... O que eu disse? Eu até me perdi nas minhas palavras. O esquecimento, a procrastinação... Ai, Jesus. Deixa eu lembrar aqui. Você está perguntando... Alguém lembra, gente? Eram 3. E a perda de tempo lá. Não... A perda de tempo. Enfim, eu trouxe praticamente uma dica para cada coisa.
né? Isso, bacana. Então, E dica, Thalita, chamo de dica. Me traz uma dica, Thalita. Thalita, dica. Peraí, fala de novo as metas. A Lilian perguntou aqui. Quais são as 3? porque são 3 metas mais importantes no dia para a gente evitar a procrastinação. Não colocar mais de 3 importantes e sempre colocar listando as pequenas junto, né? Isso. Então você evita procrastinar. E veja bem, gente, por que ela falou 3? 3 é um número mágico para nossa cabeça. E aí, quem é TDAH e quem não é, tá? Se você existe um experimento que você venda os olhos da pessoa, você coloca um lápis, aí você tira, a pessoa bate o olho, um lápis. Aí você venda, tira de novo, bota 2 lápis, né? Venda, tira, 2 lápis. Venda de novo, coloca 3 lápis, tira, 4 lápis. Você bate o olho, 3 lápis. Você bate o olho e enxerga 3 lápis. Quando você venda o olho de alguém, coloca 4 lápis ou 4 objetos, né? Eu falei lápis aqui, uns 4 objetos, e tira, o seu cérebro ele demora frações de segundo para fazer a contagem de 3 mais 1, ou 2 mais 2. O que isso significa? Que até 3 é uma coisa que você bate o olho, você memoriza. É como se fosse um número mágico que a nossa mente ela raciocina de forma automática até 3 comandos, até 3 sinais, até 3 metas. Então, por isso que não adianta você TDAH se colocar 10 metas, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer e vai se frustrar. Não é, Thalita? Esse é o problema. A frustração já tem, igual você falou, já tem isso dentro de você ver que você sempre está frustrado porque esqueceu uma coisa, que você tem uma pessoa sempre te cobrando. Isso é muito ruim. Ninguém quer uma pessoa te cobrando o dia inteiro, te lembrando das coisas. Então, para evitar essa frustração e essa procrastinação, coloque 3 metas grandes no dia e lembre das pequenininhas. Igual eu falei, o arrumar a cama, vasilha e tal. E para evitar o esquecimento, a caixinha com os objetos mais importantes do dia já é uma forma de você evitar algum tipo de esquecimento desses objetos, né, gente? Porque pode acontecer outros tipos. Eu estou trazendo mais esse. E o ganho de tempo também, que a gente faz escolhendo e separando a roupa do dia seguinte. A gente evita uma perda de tempo e atrasos. Então, são alguns mais importantes que eu trouxe. Beleza. Mas tem dicas pequenas também para o dia a dia, igual a questão das crianças lúdicas. Para o adulto também, eu vejo você aí com uma organização de livros aí atrás, documentos. Mais ou menos, deixa eu tampar aqui. Tá organizado aqui, ó. Quando vocês, por exemplo, o TDAH for organizar alguma coisa, também adulto, gente, não coloque nada em nome. Coloque, por exemplo, a logo do banco, também um desenho, uma foto, alguma coisa na identificação, que é muito mais fácil do seu raciocínio. Igual você falou, essa fração de segundos, seu raciocínio fica muito melhor e você vai guardar melhor onde está aquele documento, por exemplo, pela logo do seu banco. Aquilo ali são meus documentos do banco, meus contas de cartão. Cores também, né? Do tipo, o cartão com a cor tal. Muito. Muito E outra, você falou das cores, eu lembrei. Evitem o preto para isso. Tentem colocar mais cores fortes, vibrantes, luminosas, chamam mais a atenção do seu cérebro. O preto para o TDAH é como se fosse assim, não vi. Acaba não chamando a atenção ali naquele emaranhado de cores, com cores mais chamativas possíveis, né? Uns neon, esses negócios fluorescentes, assim, né? Cores mais fortes e vivas, e aí você te ajuda a chamar a atenção, né? Gente, falando aqui para vocês então, encerrando a live, eu já vou fazer um stories aqui, já vou marcar o arroba dela. Yuri, meu Deus, mas eu cheguei agora, eu cheguei atrasado, não vi nada. Essa live vai ficar salva sim aqui e no YouTube, tá bom? Ela sempre vai para o YouTube alguns dias depois, então você assiste lá, porque lá nós temos uma playlist só de lives dos convidados que já passaram por aqui, né? E assim, gente, isso aqui é a ponta do iceberg, isso aqui, ó, tiquito. Que na verdade vocês encontram milhões e milhões de dicas no perfil da Thalita, que eu vou passar aqui também. E se vocês quiserem, ali já tem dica pra caramba para vocês poderem colocar em prática. E se vocês quiserem se aprofundar, ela dá consultoria, mentoria individual. Você chama ela lá no inbox, conversa, que ela vai te dar as orientações, né, Thalita? Pode chamar, a gente vai tirar as dúvidas que a pessoa tiver. A consultoria depois a gente agenda e aí a gente vai trabalhando junto,
né? Lá no Insta mesmo, eu vou até colocar também, você falou, eu vou deixar nos meus stories listado algumas dessas dicas que eu falei, para pessoas que quiserem printar a tela, alguma coisa. Eu acho legal, que às vezes não deu para anotar, a gente, né? Eu até tinha pensado em algum documento, um PDF, mas é muito mais difícil de encaminhar para o pessoal. Então, lá nos stories, a pessoa vai lá nos stories e printa a tela com as dicas lá, eu vou listar lá para vocês, que a gente consegue ter uma noção dessas diquinhas pequenas, mas que a gente vai depois aperfeiçoando para uns maiores, né? Vai ser show de bola, tá? Gente, eu quero agradecer a participação da Thalita Dias, pessoa queridíssima. E ela vai voltar aqui mais no futuro para trazer outras dicas também. Mas essa live já vai ficar gravada, como eu falei. E claro, quer aprender mais? Quer se organizar melhor? Procura a Thalita, que lá é o canal para você conseguir melhorar ainda mais a organização aí na sua casa. Ou você que é pai de um TDAH também poder organizar a sua família, seus filhos e a coisa melhorar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Thalita. Eu que agradeço Obrigado mais pela uma vez participação. pelo convite. E logo a gente vem trazendo mais novidades, a gente vai aprofundando